Graça e paz, queridos, mais um domingo. Vamos procurar passar para você a ideia dos Salmos de Ascensão, né? O nosso objetivo é nós concluirmos, né, esses Salmos de Ascensão, que depois você poderá, ali numa playlist do YouTube da nossa igreja, ali, entrando na Metodista Central de Maringá, você poderá acessar os 15 salmos, né, que nós já gravamos em outros momentos, para que você possa estar entendendo essa série que se chama os Salmos de Ascensão, do Salmo 120 até o Salmo 134. Hoje eu quero falar do Salmo 133. Na semana passada nós falamos do Salmo 132, que ele é um salmo o mais extenso, né, desta coleção de salmos. E hoje nós temos um salmo bem pequeno, que é o Salmo 133. Ele tem apenas 3 versículos, mas nós temos neste pequeno frasco aqui um grande conteúdo. Nós temos um excelente perfume, e nós vamos procurar então trazer para nós o que esse pequeno texto, mas é um texto concentrado, traz para nós hoje, né, como igreja. Então esse salmo começa dizendo o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse é um dos salmos talvez bem conhecido, porque as pessoas trabalham realmente esta ideia. Na minha tradução, que é a revista atualizada, esse salmo tem como título A Excelência da União Fraternal. Nós poderíamos dizer também que é uma doce canção da unidade. A unidade da igreja é o que vai fazer a diferença. Hoje, muitas vezes, na vida da igreja, nós não entendemos ou não compreendemos que Cristo, ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. E como um corpo, nós precisamos estar sempre em unidade, ou seja, nessa unidade que é produzida pelo Senhor. Em nenhum momento a unidade ela vem apenas por todos terem uma mesma ideia. Não, a unidade vem e ela é provocada ou criada ou gerada pelo próprio Senhor. Então a nossa unidade é a nossa união no propósito e no princípio de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós nos ligamos ao grande propósito da unidade que é Cristo, as nossas ideias podem até ser diferentes, mas elas não vão nos atrapalhar na nossa comunhão de uns para com os outros e principalmente da nossa comunhão para com Deus. Então, a excelência realmente da unidade. O Salmo 133, ele vai nos apresentar essa bela verdade, mas esta bela verdade tem que se tornar uma realidade para nós, ou seja, que toda a igreja viva na unidade. A unidade que é produzida pelo Senhor nas nossas vidas, e esta unidade entre nós e o Senhor, e entre nós e os irmãos, entre nós como igreja realmente do Senhor. Ali no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 17, ali esse capítulo é conhecido como a oração sacerdotal. Eu tenho estudado um pouco esse capítulo 17, tenho meditado um pouco já, talvez há uns 3, 4 meses, né, que eu tenho meditado nesse texto, e estamos tentando aprofundar um pouco mais essa ideia. Mas nesse capítulo 17, verso 11, que é a oração sacerdotal, nós lemos no versículo 11, diz: para que eles sejam um, assim como nós. Ou seja, a oração de Jesus ao Pai olha,
que haja uma unidade de propósito. Não, perceba, não é uma unidade de sentimentos ou de ideias, porque muitas vezes nós sentimos diferente, pensamos diferente, mas nossa unidade é no propósito de Deus. Lembra que Davi, quando ele vai buscar a arca, e depois nós lemos lá em Êxodo 25, que Deus iria revelar, no caso para Moisés, né, lá em Êxodo, os seus planos, os seus propósitos. E quando você entende os planos e propósitos de Deus, as metas que o Senhor tem para nós, mesmo que aparentemente as coisas não estejam acontecendo, nós cremos que todas as coisas contribuirão para o nosso bem, porque nós amamos ao Senhor. Então, a oração de Jesus é para que haja uma unidade de propósito, para que haja uma unidade de trabalho. Sim, porque nós fomos chamados para promover o Evangelho, para divulgarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho e pregarmos o Evangelho e fazermos discípulos de todos aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio. Ou seja, o nosso trabalho é ministrar a graça e o poder de Deus. Mas tudo isso em amor. Então, perceba, a unidade que Jesus propõe para nós no Evangelho de João, capítulo 17, é uma unidade de propósito, é uma unidade de trabalho, é uma unidade realmente que tem como vínculo o amor. E esta unidade, né, a unidade, ela vai trazer também para nós a realidade da presença de Deus. Ou seja, as pessoas passarão a conhecer Deus a partir do momento que eles começarem a ver Deus na vida da igreja, não só ouvir o Evangelho, mas ver um grupo de irmãos e irmãs que, por causa da presença de Jesus, estão agora vivendo o Evangelho, estão pautando suas vidas pelos princípios de Deus e não pelo só os seus princípios ou suas ideias particulares. No Evangelho de João, ainda no capítulo 21, agora, capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e tu e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, perceba assim, num primeiro momento, no versículo 11, fala de uma unidade, mas é unidade de propósito, unidade de amor, unidade de trabalho. E agora, nesse versículo 21 do capítulo 17, vai dizer assim, que a unidade vai ser um testemunho da igreja de que Cristo realmente é o cabeça, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Rei dos reis, Ele é aquele que faz tudo e em todos. No livro de Atos, no capítulo 4, nós vemos que esta realidade começou a acontecer. Quando houve ali um derramar do Espírito Santo, quando houve uma manifestação profunda de Deus, corações estavam sendo transformados, vidas estavam sendo regeneradas, pessoas sendo transformadas pela graça de Deus. E aí, então, nós lemos no livro de Atos, capítulo 4, verso 32, onde o Dr. Lucas nos diz o seguinte, que de todas aquelas pessoas que estavam se convertendo, a formação da igreja diz, um só coração e uma só alma. Ou seja, havia milhares e milhares de pessoas, mas essas milhares de pessoas tinham um só coração, uma só alma. Ou seja, uma unidade de propósito, uma unidade de amor, uma unidade de trabalho. E é isso que o Senhor quer para a vida da igreja. Não era simplesmente salvar pessoas, mas era salvar para um propósito. Ou seja, para que nós possamos ser igreja, corpo vivo de Cristo nesses dias. Né? Alguém parafraseando, né? Porque nós começamos a ler o Salmo dizendo, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, ou viverem os irmãos em harmonia. A H.B. Charles, um pastor do século XVIII, diz o seguinte, parafraseando esse texto, mas ao contrário, vamos dizer assim, ele diz, vejam o quanto é ruim e perturbador quando os irmãos não vivem em unidade. Percebam o quanto é ruim
e perturbador quando os irmãos não vivem em unidade. Então, o Senhor nos chama para vivermos esta unidade na vida da igreja, para que nós, como igreja, sejamos sal da terra, como igreja, sejamos realmente luz para este mundo. Então, sozinho, nós não somos luz, sozinhos, nós não somos sal, mas juntos nós podemos fazer uma grande transformação. Então, este bom aqui, queridos, perceba uma das coisas interessantes do Salmo. Não é bom, segundo o meu entendimento, porque a Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é a morte. Então, este bom aqui é o bom do ponto de vista de Deus. Então, este bom do ponto de vista de Deus, ele vai ser agradável, ele vai trazer a realidade de Deus e ele vai promover entre nós um movimento relacional, ou seja, onde nós nos relacionaremos com todos, apesar de nossas diferenças. E desta forma, dentro do bom, na perspectiva de Deus, a vida da igreja, ela vai sendo edificada, ela vai sendo construída, ela vai sendo realmente elaborada segundo este bom do coração de Deus. Por isso, Paulo nos diz ali em Efésios é um livro que fala muito da igreja. No capítulos de 1 a 3 do livro de Efésios, você vai encontrar o que Deus fez por nós. Agora, a partir do capítulo 4, 5 e 6, nós vemos o que nós fazemos agora porque nós estamos em Cristo. Por causa daquilo que Cristo já fez por nós, nós podemos fazer algo agora que gere transformação. E me chama a atenção nesse capítulo 4, verso 15, eu gostaria de ler para você. Paulo diz assim, em vez disto, falaremos a verdade em amor. Então perceba, a unidade relacional do bom, do ponto de vista de Deus, vai trazer a disposição de falarmos a verdade em amor. Hoje, muitas vezes, as pessoas falam verdades dos outros escondidos, não falam a verdade uns para com os outros. E aí, então, novamente, ele diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, por nós termos agora a unidade, o bom do ponto de vista de Deus, falamos em amor e a cada dia nosso objetivo, nosso propósito é sermos realmente pessoas mais parecidas com Cristo, que é a cabeça. No versículo 16 do mesmo capítulo 4, aí Paulo continua dizendo, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Então, por isso, não somos nós que promovemos a unidade, mas nós fomos chamados para vivermos em unidade e testemunharmos da unidade. Infelizmente, o que nós fazemos é desunião. O que nós fazemos é, muitas vezes, uma crítica destrutiva em relação ao corpo de Cristo. Mas aqui diz que o Senhor, ele faz com que o corpo se encaixe perfeitamente. E aí então diz, e cada parte, ao cumprir sua função específica, vai ajudar os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu fiquei pensando, esse é um desafio, será que nós como igreja estamos falando a verdade uns com os outros? Será que a cada dia nós, como igreja, estamos nos tornando realmente mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja? Será que realmente temos permitido o Senhor nos encaixar de maneira perfeita? Ou será que eu quero me encaixar em alguma ideia, algum plano mirabolante da minha própria cabeça? Será que cada um tem cumprido sua função? Eu tenho cumprido minha função? Você tem cumprido sua função como parte do corpo de Cristo? E assim o corpo tem crescido, tem se desenvolvido, mas ainda de uma maneira, como diz aqui, saudável em amor. Porque
vamos dizer assim, um autor um dia ele fez uma comparação, né? Imagina uma pessoa andando num caminho e ali de repente ele está até descalço, ele está correndo, enfim, alguma coisa assim, ou mesmo uma criança. Tente imaginar essa ideia. E de repente ele, por estar descalço, enfincou o pé num espinho, num prego, alguma coisa assim. E de repente, por causa de uma infecção, o pé, vamos dizer assim, que era um pé 35, o pé de uma criança, de repente, por causa do inchaço, ele passou a ter uma dimensão 38 ou 39, quer dizer, não vai entrar naquele sapato. E sabe, amados, muitas vezes nós não cabemos no plano de Deus porque nós estamos cheios de nós mesmos, estamos inchados. Então, o que o Senhor quer promover é um crescimento harmonioso em amor. Por isso, ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Tá? A unidade do corpo, queridos, é que vai nos ajudar a enfrentar o sistema deste mundo e os dias maus. Então, nós enfrentamos o sistema maligno deste mundo, nós enfrentamos os dias maus, porque nós estamos unidos em Cristo. É o que diz lá em Isaías, sabe? Se nós não estamos unidos em Cristo, se não estamos unidos numa comunidade onde todo o corpo bem ajustado está se desenvolvendo e está se desenvolvendo de uma maneira saudável em amor, como que nós podemos dizer um para o outro, como Isaías diz ali, Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. Então, se nós estamos unidos em Cristo, um ora pelo outro, um ajuda o outro no momento de dificuldade, e um vai dizendo assim, olha, ser forte, meu irmão, permaneça na fé, vamos em frente, a vida tem as dificuldades, mas Jesus falou para nós termos bom ânimo, e Ele nos dá o bom ânimo para continuarmos. Então, quando nós estamos vivendo nessa comunidade, nessa igreja que é saudável em amor, aí nós passamos a ter companheiros e companheiras de jugo, pessoas que nos ajudam a levar os nossos fardos. Você não precisa levar sozinho os seus fardos, você não precisa chorar sozinho. Tem os que vão chorar com você, tem os que vão orar com você, e você vai poder também orar por pessoas, ajudar pessoas a levar fardos uns dos outros também. Então isso traz um renovo para nós. Por isso que o Senhor quer que nós tenhamos esta unidade através da sua presença, através da sua do bom segundo a sua perspectiva. Sabe, também a unidade traz para nós uma perspectiva e uma antecipação do que será a eternidade. Ou seja, todo esse corpo bem nutrido, esse corpo saudável em amor, vai estar em adoração, em louvor e gratidão ao Senhor. Sabe, existe uma frase que eu acho interessante, quando no livro de John Milton foi um escritor, ele escreveu Paraíso Perdido, e John Milton viveu de 1608 a 1674. No livro Paraíso Perdido, ele analisa, né, como que Satanás acabou perdendo e deixando e saindo do paraíso. Mas aí então ele talvez tentou imaginar o que tenha passado na cabeça de Lúcifer, e aí então John Milton ele escreve uma frase, e é uma das frases que vamos dizer assim, ressalta neste livro chamado Paraíso Perdido, onde ele diz que provavelmente Satanás deve ter dito o seguinte: prefiro reinar no inferno do que servir no céu. E sabe, amados, há muitas vezes o inimigo quer isso. Ele quer que nós tenhamos os nossos reinados próprios do que nós servirmos uns aos outros em amor. O inimigo muitas vezes quer nos fazer deixar de olhar para o Senhor. O salmista, ele faz então no versículo 1 essa declaração de quão bom e quão suave viverem os irmãos em união. E aí, então ele faz uma comparação, ele diz como um óleo precioso, um óleo fino, um óleo que vai trazer
para a igreja, realmente uma nova dimensão. Nós podemos dizer assim, é como o óleo precioso, ou seja, ali a consagração, o óleo, ele era usado para a consagração. Então, nós podemos dizer assim, que ali haverá uma unção do Senhor, haverá uma consagração do Senhor, ali haverá santidade. Tudo isso era feito através da unção com óleo, a consagração, a separação, a dimensão do chamado para um propósito. Também nós temos aqui, ele fala aqui, o orvalho do Monte Hermon. O orvalho deste monte, que eles era bem conhecido naqueles dias, porque o Hermon era conhecido porque havia, né, lá no topo deste monte, muitas vezes lugares onde a neve permanecia por um bom tempo, e aí muitas vezes a água vinha como gotículas e fluía para a região que era uma região seca, e naquele aquele orvalho, de uma maneira silenciosa, de uma maneira simples, mas trazia vida. Então, aqui nós temos a ideia de que este óleo, ele traz para nós e identifica a igreja do Senhor Jesus, ou seja, como igreja nós temos que manter a unidade, e essa unidade vai dizer, olha, nós somos uma igreja que é consagrada. Nós teremos este vigor, e como o monte de Hermon, ele trazia, vamos dizer assim, aquela gotículas de água, ele trazia realmente a vida para aqueles vales áridos. Na vida da igreja, queridos, nós seremos como o Monte Hermon. Nós traremos uma chuva seródia, de uma maneira silenciosa, mas nós vamos trazer um renovo, um refresco para muitas almas que estão cansadas e sobrecarregadas. E como eu disse, também essa unidade aqui pinta a ideia de uma eternidade com Deus. Então a unidade, queridos, isso produz um povo abençoado. E um povo abençoado é um povo abençoador. Um povo abençoador é um povo que vai louvar o Senhor. E este povo que louva o Senhor é um povo que ora, é um povo que se santifica, é um povo que vai pregar o Evangelho, é um povo que vai fazer discípulos, e, enfim, vai viver na nova dimensão da vida trazida em Cristo Jesus. Então perceba que a partir da unidade é que as coisas começam a acontecer. Mas infelizmente muitas vezes nós queremos que certas coisas comecem a acontecer para produzir a unidade. Mas o Senhor diz aqui, não, a partir da minha unidade, quando vocês estiverem tendo um só coração, uma só alma, um só propósito, uma só fé, um só Senhor, nesta unidade é que as coisas começam a acontecer, a partir da nossa unidade com o Senhor. Então esse salmo nos traz alguns desafios. Busque a unidade. Busque a unidade. A Bíblia, ali em Romanos 12, 18, diz, se possível, de sua parte, viva em paz com todos. Ou seja, no que depender de você, tenha paz com todos. Se não depender, tenha paz com Deus, tenha paz consigo mesmo. E ore para aquele que não depende de você ter paz, mas você faz dele também o objeto ou o alvo de sua oração. Então, vamos buscar a unidade em Cristo Jesus, e a partir da unidade as coisas começam a acontecer. Outro desafio para nós, como eu disse, eu não crio a unidade, mas eu tenho que buscar a unidade. Eu não crio a unidade, mas eu tenho que proteger esta unidade. Ou seja, eu tenho que proteger a unidade através dos valores do Evangelho, da Palavra de Deus. A igreja primitiva fez isso. Em Atos, no capítulo 6, nós vemos que surgiu disputas entre as pessoas, problemas, mas os apóstolos, eles trabalharam rapidamente para corrigir aqueles problemas e proteger a unidade dos cristãos. Muitas vezes, queridos, nós vemos um problema, nós deixamos aquele problema se avolumar, crescer, e nós não tratamos rapidamente aquele problema, e aí então nós não estamos
de certa forma, protegendo a unidade da igreja. Então, se há algum problema, vamos orar, vamos procurar corrigir, vamos falar a verdade uns com os outros em amor, e desta maneira nós teremos a igreja, corpo vivo de Cristo, e que fará toda a diferença. Então, busque a unidade, proteja a unidade, priorize a unidade do corpo de Cristo. Desta forma, queridos, nós seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Receba esta oração. Senhor, muito obrigado, porque é o Senhor que produz em nós o bom da unidade. Que nós possamos, Senhor, a cada dia buscar esta unidade, proteger esta unidade do corpo e, mais do que isso, Senhor, priorizar as coisas que a unidade traz para nós. Que a partir do momento que todos nós estejamos unidos em Cristo, Senhor, que isso possa fazer a diferença para que este mundo creia e saiba que ainda há um Deus que opera neste mundo, que o Senhor é um Deus vivo, que está vivendo na vida da igreja, mas através da vida da igreja quer amar a todas as pessoas e quer que todos sejam salvos. Muito obrigado, Senhor, por participarmos desta unidade que há no corpo de Cristo, trazido pelo Senhor, que é a cabeça deste corpo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.